Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer a nossa prece. Para a gente iniciar mais um dia de nossa Semana Espírita, eu convido todos a orar conosco, a vibrar conosco por mais esta noite, por mais esta semana. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Mestre Jesus. Glória a essa doutrina luz que nos acolhe, que nos ensina, que nos faz compreender a mensagem do Mestre Jesus, que nos faz compreender o sentido da vida, as leis divinas que regem a nossa vida, o nosso caminhar aqui na terra, assim como no mundo espiritual. Abençoa-nos mais esses instantes, teus irmãos menores que aqui se encontram, reunidos nesta casa por mais uma semana, buscando divulgar, exaltar o teu nome, buscando compreender, assimilar as verdades tão necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual, e por que não intelectual? Porque compreendendo o vosso Evangelho, analisando, refletindo as vossas mensagens, desenvolvemos o raciocínio acerca da nossa necessidade, acerca da necessidade de crescermos espiritualmente e de buscarmos, através da vivência do vosso Evangelho, a nossa melhoria espiritual, o ampliar, o solidificar a verdadeira fé, aquela pequenina fé do tamanho de um grão de mostarda, capaz de transportar montanhas de dores, de sofrimentos, de empecilhos, de dificuldades, para que a gente possa enxergar muito além daquilo que enxergamos hoje com os nossos olhos físicos, enxergarmos com os olhos espirituais a verdadeira luz que pranha, que brilha por toda a nossa cidade, por todo o nosso planeta, alimentando-nos fisicamente e espiritualmente de energias, de paz, que nos engrandecem como espíritas, mas principalmente como cristãos. E assim, Senhor, com esta prece, em Teu santo e amado nome, nós pedimos a permissão para iniciarmos mais um dia de divulgação da doutrina, do vosso Evangelho, em nossa Semana Espírita. Que assim seja. Hoje, dando sequência à nossa casa, nossa Semana Espírita, ele tem pela primeira vez na nossa casa, Eduardo. Ele é do grupo de estudo espírita, Os Mensageiros de Belo Horizonte, e vem trazer para nós o tema: a fé transporta montanhas. Deus, eu convido para fazer uso da palavra e trazer para nós a tua mensagem. Esqueci de falar com ele. Então nós estamos pedindo a Jesus, que é mesmo o guia espiritual de nossa morada planetária, que possa nos amparar nessa noite tão especial, em que estaremos tratando da linha de filosofia de amor que Ele nos deixou, localizada no Evangelho anotado pelos seus discípulos. O Evangelho de Jesus é mesmo a carta de vida eterna que norteia, organiza nossos passos, se buscarmos, evidentemente, o entendimento adequado da palavra que o Mestre trouxe. Muitas pessoas, na linha mística de comportamento, sem uma disposição de um estudo mais aprofundado, ficam tão somente nas beiradas do ensinamento do Mestre. Perdem a cereja do bolo. Com a doutrina espírita, a possibilidade de um amiudamento, de uma minúcia do pensamento de Jesus, favorece em nós um entendimento verdadeiro da nossa realidade. Somos espíritos imortais, viandantes da eternidade, é o que somos. Estaremos invariavelmente ao longo da nossa caminhada de imortalidade, colhendo da vida
exatamente aquilo que plantamos. Então, a disposição desse entendimento, desse destaque que o próprio Jesus nos traz no Evangelho, favorece em nós aquela percepção de que hoje estamos dentro da estrutura reencarnatória organizada em nível de programação para cada um de nós, colhendo aquilo que plantamos no passado. A vida é essa. Na anotação de Mateus, no capítulo 17, no versículo 26, capítulo 16, versículo 27, Jesus nos esclarece: a cada um será dado segundo as suas obras. Inaugurando lá atrás, para efeito de entendimento nosso, a lei que nos governa até alcançarmos os valores do amor, que é a lei de causa e efeito. Vou passar para cá. Vou para cá. Esse negócio de televisão deixa a gente ver assim, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Estamos escolhendo da vida aquilo que oferecemos a ela. E numa estrutura de planeta em que o pensamento, o entendimento, a visão ainda é materializada, a dor funciona como bigorna da lei a reorganizar ou a remoldar a nossa estrutura pessoal de psiquismo. Estamos diante, dentro dessa atual reencarnação, do efeito fidedigno de tudo aquilo que plantamos daqui para trás. Na proposta do plano espiritual, antes de reencarnarmos, a organização foi minuciosa, baseado nessa história, baseados os nossos guias, nessa história que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada até chegar nesse ponto em que fomos convidados à clausura do corpo físico, na atual reencarnação. Dentro dessa proposta, estamos aonde temos que estar. Vivendo o que temos que viver, ao lado das pessoas com as quais estamos comprometidos na proposta do plano superior, de nos fazer crescer para Deus. Para que esse crescimento se dê, todavia, o fator fé é fundamental, levando em consideração o adquirir de conhecimento que veio se dando ao longo dos milênios na nossa individualidade, pelas experiências que ocorreram nas reencarnações. No atual, nós já sabemos quase tudo. Verdade. A noção do certo e errado já está expressa nesse arquivo de memória espiritual que nós apelidamos de consciência. O desafio nosso vai ser, então, de posse do conhecimento que já adquirimos daqui para trás, na esteira da vida eterna, objetivarmos finalmente, porque até então isso não vinha acontecer. Até então nós nos dizíamos religiosos apenas da boca para fora. Nós utilizávamos o nome de Jesus para benefício pessoal, para picuinhas políticas, para destaque no campo social. Até então nós não nos dispusemos a exercitar essa filosofia de amor que Jesus nos apresenta. Resultado: falta fé. Em todas as circunstâncias em que Jesus, como médium de cura extraordinário, objetivou o seu potencial magnético para o socorro aos adoentados da época em que ele esteve encarnado, em todas as ocasiões, nós vamos encontrar, ao final do tratamento espiritual, através do passe, basicamente, Jesus tratou o paciente pela fluidoterapia, no dizer espírita, passe. Não é isso? O que é passe? Transfusão de energia biofísica do médium passista espiritual, dos amigos que ali estão auxiliando no tentando. Não é assim, gente? Todas as vezes que Jesus curou, e aí vale lembrar, né, gente? Foram pouquíssimas vezes. Jesus, ele esteve atuante como Messias dos 30 aos 33, porque Jesus era judeu, e na linha judaica de pensamento, um homem ou uma pessoa só pode tratar das coisas de Deus quando se tornar adulto. E na linha judaica de pensamento, o homem só se torna adulto
aos 30 anos. Por isso nós temos notícias mais expressivas do movimento messiânico de Jesus entre os 30 e os 33, quando ele foi assassinado. Não é assim? Antes disso, ele não tinha autorização da estrutura religiosa que comandava o social para poder divulgar a boa nova. Mas dos 30 aos 33, ele contribuiu para o surgimento do amor no terreno ainda ressequido dos nossos corações. Nesse período, a maneira que Jesus utilizou-se para chamar a multidão foi através do potencial de cura. Foi uma espécie de chamarisco mesmo. Por que Jesus utilizou desse potencial? Porque na época em que Jesus esteve encarnado e no ambiente em que ele esteve encarnado, Jesus ele se apresentou fisicamente no nosso orbe, naquele setor ali hoje que nós conhecemos como Palestina, Israel, ok? É uma região inóspita, seca, sem água. Durante o dia, calor de 45, 50 graus. À noite, frio de menos 10, menos 15. Um ambiente inóspito, sem água, sem saneamento básico. E naquela época não tinha antibiótico, não tinha antiviral, não tinha antidepressivo, não tinha anti-inflamatório, não tinha analgésico, não tinha remédio. O indivíduo adoecia, se tivesse com a defesa imunológica baixa, de uma gripe, pulava para uma pneumonia e desencarnava, não tinha remédio. E aí os historiadores nos informam que no período de Jesus, naquela região onde ele esteve fisicamente, 70% da população estava doente. Resultado, qual que é a melhor maneira de atrair as pessoas para a divulgação de uma nova ordem de coisas? Jesus inaugurou um novo dia espiritual no nosso planeta. O dia do Espírito. Jesus quebrou paradigmas, estabelecendo que nós somos imortais. Mas para que isso se fixasse com alguma qualidade na nossa mente, levando em consideração que nós ainda éramos crianças espirituais, precisava haver alguma coisa que nos atraísse para o Mestre. E o que nos atraiu foi tratamento espiritual, mediunidade de cura. Então, num ambiente que 70% da população era doente, apareceu um indivíduo que curava leprosos. A lepra, o nome científico atual é hanseníase, né? Naquela época, não. Hoje a hanseníase, um dia descobre que tem hanseníase, com um ano ele está curado. Tem medicação, com um ano ele está curado. Tratamento bem feito, com um ano está curado. Mas naquela época, a hanseníase é uma doença nervosa e de articulação. Bacilo que invade o corpo dentro deste contexto, carcome pele e articulações. Cai nariz. Lá em Belo Horizonte tem ainda tem, né? Uma cidadela próxima a Belo Horizonte, que tem lá um ambiente hospitalar que era conhecido como leprosário de Citrolândia. Hoje existem apenas algumas casas, porque já não tem mais gente doente nesses níveis mais, não é? Mas ainda tem o pessoal mais velhinho lá, que não tem nariz, que não tem mão, que tem só cotoco de braço, porque a doença é carcomeu. Naquela época, quando o indivíduo descobria-se que o indivíduo estava leproso, ele era colocado fora da cidade e era deixado ali para desencarnar. Aí aparece um indivíduo chamado Jesus, que curava leproso. O aleijão, levando em consideração a lei de causa e efeito, era muito comum, porque havia muita guerra e as pessoas gostavam de matar. Resultado, na programação reencarnatória, o indivíduo vinha sem perna, ou cotoco, ou com a mão mirrada. E Jesus curou isso tudo. O que aconteceu então? Jesus virou popstar. Aonde Jesus estivesse, haviam multidões. Em todas as circunstâncias que Jesus estava pregando e utilizando-se do seu magnetismo para o tratamento de cura, o texto evangélico dizia que as multidões o rodeavam. Dentro dessa estrutura, nós fomos buscar no dicionário o significado da palavra multidão. Palavra multidão no dicionário da época, tá, gente? E aí os nossos amigos protestantes dão um banho em nós, né? Eles são estudiosos mesmo. A gente entra lá na livraria evangélica dos protestantes e compra um monte de livro histórico para entender a estrutura social, econômica, cultural, religiosa da época de Jesus, para aí conseguir começar a entender
o contexto dos episódios em que Jesus esteve inserido. Então o termo multidão lá no dicionário bíblico significa mais ou menos 5.000 pessoas. Em todas as ocasiões que Jesus esteve pregando, tinham multidões. Significa 5.000 multiplicado por algumas vezes. Deu, gente? Se considerarmos 10.000 pessoas, por exemplo, todos os dias, ao longo de 3 anos, são 365 vezes 365 vezes 10.000, ok? Vezes 3. 365 vezes 10.000 dá 3.650.000. Vezes 3 dá pouco mais de 10 milhões de pessoas. Ao longo dos 3 anos de messianato, Jesus atendeu, em nível de tratamento espiritual, mais ou menos 10 milhões de pessoas. Quantas curas estão narradas no Evangelho? Somadas todas elas, aquelas que foram narradas, dão em torno de 100. Dão em torno de 100. Vamos dizer que tem ali mais... Isso pode ser multiplicado por 100. Porque não se anotou tudo que Jesus fez nesse campo. Então, em vez de 100, tem 10.000. Então, foram 10.000 curas ao longo dos 3 anos em que Jesus atuou em favor de 10 milhões de pessoas. Qual que é o percentual de cura que ocorreu? 0,0000001%. Elimina-se aí a ideia equivocada do milagre, porque milagre na acepção da palavra não existe. Por que foi tão pouca gente, sendo que 70% de quem o procurava estava doente? Jesus esclarece nas poucas vezes em que a cura deu resultado. Primeiro dizer que não foi Jesus que curou, né? Não, Jesus curou. Não. Jesus não. Não, mas está lá no Evangelho. Você estudou o Evangelho? Ao final do tratamento espiritual, quando a cura se objetivou, Jesus, em todas as ocasiões, disse a mesma coisa. O que ele disse? A tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. São duas características de auxílio um pouco diferentes, mas todas as duas derivadas não da pessoa de Jesus, mas do próprio indivíduo no que diz respeito à fé que ele desenvolveu. Tranquilo até aqui? Então, para que nós possamos receber benefícios do plano superior, nós precisaremos ter fé. Agora precisamos entender fé na acepção verdadeira da palavra. Não é assim? Vamos lá. O que seria fé? Pode responder. Fidelidade às leis de Deus. Está dizendo que a fidelidade às leis de Deus. É isso mesmo? É isso mesmo? Crença. Crença? O que mais? O que mais? Acreditar. Acreditar? O que mais? Confiança. Confiança? Confiança também. Confiança também. O que mais? Certeza. Certeza. Entrega. Na etimologia, mais alguém? Convicção. Convicção. Né? Na etimologia verdadeira da palavra fé, a palavra fé vem do latim fides, que significa fidelidade. Então, fé não tem a ver com crença? Tem. Derivada da certeza adquirida pelo entendimento. Por isso a doutrina espírita oferece uma fé um pouco diversa dessa fé cega que a gente vê por aí, né? É uma fé raciocinada. Nós raciocinamos na nossa fé? Nós entendemos o que está ocorrendo em nosso contexto cotidiano, de dia a dia, nos momentos em que as expiações ou provas nos alcançam? Isso é importante estabelecer para nós espíritos. Nós não estamos falando para qual outro dia nos convidar para falar numa universidade aí com pessoas
meninos, né? Estavam fazendo faculdade de filosofia. Nem metade do que nós vamos abordar aqui hoje nós abordaríamos lá. Por quê? Faltava conhecimento. Mas aqui não. Uma noite fria, né? Deve estar uns 15 graus lá fora, né? Uma noite fria. Temos aqui, mas deve ter umas 100 pessoas, né? Temos aqui 100 pessoas. Então, essas pessoas que aqui estão, elas são diferenciadas. Não. Não são evoluídas ainda. Não vão ficar vaidosos, né? Mas nós estamos naquela condição do discípulo. Não. O discípulo não é espírito de luz. Inclusive os discípulos mais próximos de Jesus, todos eles, com exceção de João e de Maria de Magdala, todos eles quedaram no momento da prova. O que o dicionário diz a respeito de discípulo? Discípulo é um aprendiz de determinado mestre, seguidor de determinada doutrina. Somos nós, já dispostos, pelo menos, a ouvir falar da verdade, no envolvimento paulatino com os valores do bem. O que a doutrina espírita nos oferece, na estrutura do sentido verdadeiro da fé, é que nós passamos a ter conhecimento. Somos espíritos imortais. Outro dia uma dona chegou perto de nós e falou assim na casa espírita, lá na conversa fraterna, setor em que nós estamos inseridos em Minas Gerais inteiro, falando, né, quase 250 palestras por ano. Mas a casa que nos alberga é uma casinha pequena lá em Belo Horizonte, chamada Grupo Mensageiros. E lá nós temos uma atividade de conversa fraterna, onde as pessoas vão buscar socorro, amparo, orientação, esclarecimento. E ali tem um grupo, e dentro desse grupo estamos nós. Determinada tarde, a atividade lá é toda quinta-feira a partir das 17h30. Determinada tarde, chegamos lá no horário para o atendimento fraterno, estava lá uma senhora aguardando para ser atendida. Primeira, entre umas 4 ou 5 que estavam lá. Chegamos, organizamos a sala, a senhora é a primeira? Sou eu mesmo, pode entrar, fazer. Assentou-se e perguntamos a ela: o que nós podemos fazer pela senhora? E antes que ela começasse a falar, as lágrimas começaram a descer, ela começou a soluçar e dizia: seu Dudu, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. Falei: qual que é o problema, minha amiga? Ela disse: o problema é o meu marido. Eu não aguento mais aquele homem. Ele bebe 1 litro de aguardente por dia. Era um homem de bem, trabalhador, responsável, cuidava da família. Começou bebericando aqui, bebericando ali, bebericando aqui, bebericando ali. 1 dia na semana, 2 dias, 3 dias. Hoje, todos os dias ele bebe. Chega em casa todo dia carregado, cheio de xixi, cheio de cocô, vomitado. E eu tenho que limpar aquilo, seu Dudu. E eu odeio álcool. Por que no meio de milhões de homens, seu Dudu, eu fui escolher esse estrupício? Ele cheira a cachaça pelos poros. Quando ele solta pum, o cheiro é de cachaça. Não vou dar conta. Vou largar esse traste. Olhando dentro dos nossos olhos, né? E ela pergunta assim: o que o senhor acha? Eu falei: uai. Quando a gente estava para dizer a ela assim: larga mesmo, se fosse eu largá-la também, o amigo espiritual se aproximou e disse assim: falta fé à nossa irmã. Diga a ela para não largar. Eu voltei os olhos para o amigo espiritual e falei assim: não vou dizer não. Se fosse eu largar, diga: dona fulana, chegamos à intuição aqui. Aí, quando a gente fala assim, o povo regala os olhos, né? Os espíritos estão aí.
estão mandando mensagens? Intuição, dona fulana. Qual a intuição? Nós vamos falar largar mais. Não é quero? Nós vamos falar largar mais. Estão dizendo para a senhora não largar o marido da senhora. Pelo amor de Deus, seu Dudu, não faz isso comigo. Eu não dou conta mais. Por que, seu Dudu? Por que eu não tenho que largar o marido? Eles, meu marido, seu um traste, seu Dudu. Espera aí que eles já vão dizer. Por enquanto ainda não sei. Daí a pouco o amigo espiritual revela. Atenção. Diga à nossa companheira que na última encarnação foi ela quem ofereceu a ele o primeiro gole. Na estrutura de organização, ela era bela, bonita, sensual. Ele um matuto, fazendeiro endinheirado. Ela se interessou pelo dinheiro dele. Tratou de estar no ambiente de salão onde ele estaria almoçando para vender algumas cabeças de gado, e ali puxou conversa, começaram a trocar de ideia. Em meio à conversa, ela perguntou a ele: o senhor aceita um cálice de licor de genipapo? Carapuça está entrando aí, não, né? E o Matu falou assim: não, senhora, não bebo não. Ela olhou dentro do olho dele e disse assim: mas homem que é homem bebe. Por acaso o senhor é mulherzinha? E aquele homem que tinha programação de não beber, porque já vinha de um passado compulsivo nesta área, envolvido por aquela bela mulher, tomou o primeiro gole. O que ocorreu? No quadro de contenção em que ele estava, o primeiro gole serviu como gatilho, que disparou a tendência negativa do passado. Bebeu, desencarnou alcoólico, com cirrose hepática, chegou no plano espiritual como suicida, em péssimas condições. Nossa irmã teve a vida, casou-se, teve filhos, desencarnou. Quando chega no plano espiritual, o que acontece conosco quando chegamos ao plano espiritual, gente? Nós vamos fazer claro, quando alcançamos equilíbrio, né? Tem gente que demora meses, tem gente que demora anos, tem gente que demora décadas, tem pessoas, e aí uma parcela que extrapola os 50% ainda, infelizmente, que quando desencarnam, não conseguem extrapolar a divisa entre plano físico e plano espiritual. Impactam naquela divisa. Essa divisa nós espíritas chamamos de umbral. A palavra umbral significa portal, divisa. Por que o indivíduo não extrapola? Porque o comportamento dele é um comportamento basicamente materializado. O plano espiritual tem álcool, gente? Tem tabaco? Tem crack, cocaína, maconha? Tem sexo nos padrões que temos aqui? Tem comida nos padrões que temos aqui? Então um indivíduo que não tem picanha. Macarrão à bolonhesa? Para as mulheres, novela das 8. Não tem. Futebol? Sem chance. Resultado: quando o indivíduo está excessivamente apegado às situações e caracteres que dizem respeito exclusivamente ao mundo físico, quando ele alcança plano espiritual, é como se tentássemos misturar água e óleo. Água e óleo não se misturam. Aí o que acontece? Ele empaca na divisa ou no umbral, onde ele permanecerá até que ele se espiritualize, se desvincule daquilo que não mais faz parte da sua vida de espírito imortal. Os espíritos nos dizem que tem bilhões de espíritos estacionários no plano. Viu? André Luiz, no livro, no Anuário Espírita de 1964, nos informa que a população de espíritos no planeta Terra chega a 24 bilhões de espíritos. Se hoje temos 7 bilhões de encarnados, então teremos 17 bilhões de desencarnados. Se 60% desse povo ainda não conseguiu se espiritualizar, eles se acotovelam na divisa.
formando os vales, vale do suicida, vale dos tabagistas, vale dos alcoólicos, vale das prostitutas, vale dos dos corruptos, dos toxicômanos, dos sexólatras. Pessoas que ainda não conseguiram se desapegar. Quanto tempo vai ficar ali? Ele que estabelece, o indivíduo que estabelece. À medida que ele vai se deslocando, se libertando daquilo que, não que seja ruim sexo, não que seja ruim dinheiro, não que seja ruim comida, não é ruim. Sexo, dinheiro, comida, faz parte do mundo físico. Se eu apego demais, eu me agarro, eu me entravo, não consigo ir para frente. Tempo vai demorar? Depende da disposição do indivíduo de ir se desapegando. Então aquele homem ficou algumas décadas no plano espiritual, no setor sombrio. Aquela mulher passou por alguns anos ali também, em função dos equívocos que cometeu, até que ela lembrou de Deus. Quando ela lembra de Deus, ela resolve fazer uma prece, que a avó dela ensinou quando ela era criança. Ela faz uma prece, pedindo perdão a Deus, pedindo socorro, dizendo, reconhecendo seus erros, ou seja, colocou humildade dentro de si. Não é isso? Quando a gente faz uma prece reconhecendo os nossos erros, não foi isso que aconteceu com o André Luiz, gente? Quem já leu o nosso lar aqui? Quem já leu o nosso lar? Só isso? Nosso lar é melhor do que novela das 8. Entendeu? Ó, bem melhor. Então, André Luiz, ele só consegue sair do umbral quando ele faz uma prece. Ah, uma prece qualquer? Não, uma prece de reconhecimento. Senhor, reconheço a minha condição de náufrago, de falido na estrutura espiritual da vida. É só uma borboleta. Me ajuda, Senhor, a colocar no lugar o que eu tirei. Além de reconhecer o erro, ele pede a oportunidade de sanear. É como se ele tivesse, nesse reconhecimento, inaugurando na sua estrutura psíquica o valor da humildade. Jesus esclarece: aquele que se humilhar será exaltado. Se humilhar não é humilhar no sentido pejorativo da palavra. Se humilhar é colocar no lugar. Então reconhecer o erro, o indivíduo lá reconheceu o erro, a mulher reconheceu os erros que cometeu, ela é trazida para um ambiente de equilíbrio. Quando nós chegarmos a um ambiente de equilíbrio no plano espiritual, depois de desencarnarmos, aí vai ser feita uma aferição. Como foi a última reencarnação? Os prós, os contras. O guia espiritual, livro dos Espíritos, o item chama Doutrina dos Anjos Guardiães. Nesse item, os Espíritos nos esclarecem que cada um de nós tem, dentro da reencarnação, um guia, um protetor espiritual que nos acompanha durante a vida física inteira, na intenção de nos intuir para o bem. Entendeu? Quando nós alcançarmos equilíbrio lá no plano espiritual, as pessoas, além dos nossos parentes que estiverem na mesma faixa de sintonia que a nossa, a autoridade espiritual que nós vamos encontrar em primeira instância é o nosso guia. Então, quando aquela mulher consegue alcançar o equilíbrio, sair da sombra, ela encontra-se com o guia, e o que eles vão fazer? Uma avaliação da última encarnação. É assim que funciona. Estamos vendo aqui, você foi uma excelente tia, porque você não se casou. Depois você foi, quando você se casou, você foi uma excelente mãe, uma excelente esposa. Mas tem um probleminha aqui. Está dizendo aqui que tem uma pessoa que está na sombra sofrendo por conta da sua influência. Lembra disso não? Quem é? Fulano de tal? Não conheço não. Deve haver algum engano. Não conhece fulano de tal? Não. A gente lembra dos nossos Deus, gente? Não. Aquele fazendeiro. Ah, agora me lembrei. Eu almocei com ele, lembro sim, o senhor matuto, até meio analfabeto. Pois é, naquele dia você ofereceu a ele um gole de licor de pau. E a partir daquele dia ele se tornou, ele foi bebendo, se tornou, desencarnou em péssimas condições e está na sombra. Mas o que eu tenho com isso? Uai, porque nosso guia é mineiro, né, gente? Uai. Foi você que ofereceu o gole ali.
E por isso eu sou culpada? Não, você é co-partícipe, co-responsável. E agora? Uai! Nós vamos ter que auxiliá-lo a sair da sombra. Ele nunca se casou, porque ele se apaixonou perdidamente por você. Por conta que você viu que, apesar de matuto, ele era um caboclo feinho, mal arrumado, meio analfabeto, você virou as costas para ele. Namoricou com ele por algumas semanas, depois o deixou. E ele, desesperado, enfiou a cara na bebida alcoólica. Bebeu, desencarnou de cirrose hepática em péssimas condições e sofre intensamente nas zonas purgatoriais. Sabe quem ele chama todo dia? Ele não chama por Deus. Chama por você. E o que eu tenho que fazer? Uai! Ir lá auxiliar. Tá bom, vou lá. É para auxiliar? Vou lá, já entendi como é que as coisas são. Então vamos, descem as zonas purgatoriais, aonde a dificuldade é extrema, não é isso? Imagina um indivíduo viciado em álcool num ambiente onde não tem álcool. Imagina o desespero, né? Claro, no umbral não tem álcool. Como o umbral está vibratoriamente muito próximo das linhas de manifestação de vida material mais densa, que é aqui plano físico, o desencarnado alcoólico permanece no umbral nas cercanias vibratórias dos ambientes em que as pessoas agem, usam, movimentam-se de acordo com o seu gosto pessoal. Então, quando eu entro num botequim aqui que tem 10, 15 pessoas encarnadas, tem 2.000 desencarnados lá dentro. O que eles estão fazendo lá? Se acotovelando para sentir a sensação, porque o teor alcoólico não passa para o plano espiritual. O teor alcoólico é de mundo físico. Mas, quando dois espíritos se acomodam vibratoriamente numa parecença comportamental, eles entram na mesma faixa de sintonia. Resultado, quando o indivíduo encarnado está para virar um gole de conhaque, uma golada de cerveja ou de aguardente, o desencarnado se emparelha com ele, perfeitamente afinado com o seu jeito de ser, e capta, enlouquecido, a sensação que o encarnado está tendo quando bebe. Quando essa situação se torna corriqueira, o encarnado estará viciado em álcool alcoólico, envolvido por 10, 15, 20, 30 desencarnados que se aproveitam das sensações que ele tem quando bebe. Triste, né, gente? Pois é. Vamos lá solucionar o problema. Chegou lá, ela vem, desce nas zonas purgatoriais, chega diante do companheiro e fala assim: meu amigo! Quando ele ouve a voz, ele fala assim: amigo não, meu amor. Você vai casar comigo? Você veio aqui pra gente se casar, meu amor? E ela olha meio constrangida para o guia fala assim: uai, você só vai sentir paz quando ele tiver paz. O senhor está dizendo que eu tenho que me comprometer? Não, você já se comprometeu lá atrás. A gente está dizendo que você vai ter que objetivar o compromisso que você estabeleceu. E você só vai se sentir livre, feliz, saudável quando isso se der. E aquela mulher, entendendo, compreendendo, diz a ele: venha, meu amigo, venha, meu amor, nós vamos nos casar. E aquele homem sai da sombra, vem para o plano equilibrado e ali permanece, como todos nós permanecemos, 50, 60, 80, 100 anos, estudando sobre as causas que geraram a nossa derrota. Então o alcoólico estudou durante esse período alongado os danos que o álcool causa no corpo físico, no corpo perispiritual, no corpo mental, na estrutura social, na estrutura familiar, na estrutura espiritual. E esse estudo é aprofundado, porque demanda tempo. Ele penetra nas zonas escuras e observa o quadro em que os doentes de álcool se encontram. Para quê, gente? Para despertar nele a necessidade de não usar álcool mais. Está dando para acompanhar? Ninguém, atenção, isso é importante, ninguém sai do plano espiritual sem estar
100% qualificado para passar por todas as provas estabelecidas para esse quarto de tempo em que estaremos envergando esse cosmos celular físico. Porque senão seria loucura. Tem professor aqui? Quem é professor aqui? Você é professora? Você é professora? Vocês dão uma prova para o aluno sem antes aplicar a matéria? Não. Seria loucura, não seria? Sim. Raiz quadrada de quê? De o quê? Nunca ouvi falar nesse trem? Estudou não? Azar é seu, faz a prova. O professor seria? Doido. E Deus nos aplicaria provas na vida sem antes nos aplicar a matéria? Se o professor comum não faz isso, que de lá Deus? O que significa? Que todas as provas catalogadas para esse quarto de tempo na vida física, viu gente? Foram anteriormente, adredemente, absorvidas teoricamente pelo candidato à reencarnação. É tão verdade que na anotação de João, Jesus diz assim: meu fardo é leve, meu jugo é, falando de quê? Programação reencarnatória. Não tem fardo pesado. Se os guias espirituais observam determinada situação que eles estão programando como prova para determinado espírito e verificam que aquele espírito ainda não está preparado para aquela prova, essa prova não vem nessa encarnação. Vamos deixar ele maturar um pouco mais, passar por outras experiências, talvez uma outra prova venha. Significa que todas as provas que foram catalogadas para nós superarmos nessa encarnação, nós temos condição em 100% das situações de vencer a prova. Viu? Como que funciona isso? Paramentação teórica. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Paramentação teórica. Aqui é como se nós estivéssemos sentados na sala junto com Jesus e Ele nos ensinando a respeito do amor. Mas ensinando como nós estamos aprendendo aqui hoje, minuciosamente. Por que no meio de milhões de homens eu casei com aquele estrupício? Vamos esclarecer racionalmente, né, gente? O gatinho se sente atraído pela gatinha. O cachorro pela cachorrinha. O cavalinho pela eguinha. Não é assim? E o estrupício? É? Toda vez que eu aponto o erro do outro, é porque eu ainda não superei esse erro. Todas as vezes, sem exceção. Então, na programação reencarnatória, aquela mulher, atenção, que aí entra o aspecto da fé. Aquela mulher foi minuciosamente esclarecida. Olha, você é copartícipe desse dano causado na última encarnação. Parte da confusão mental em que ele se encontra é resultado da sua influência. Ele se apaixonou pelo seu jeito de ser e você fingiu que não existia. Usou das suas possibilidades de beleza física, de sensualidade, para atrair, e depois virou as costas e foi embora. Ninguém é obrigado a se comprometer, viu gente? Mas quando nos comprometemos, somos obrigados a cumprir. Então ela foi tratada no plano espiritual em nível de informação durante 50, 60, 80 anos, para que ela pudesse cuidar daquele indivíduo. Quando aquele indivíduo estava pronto, teoricamente, ou seja, já tinha informação suficiente para não beber mais. Programação reencarnatória, ó, marido e não tem programação para ele beber, mas em toda programação reencarnatória vai haver o plano B. Qual o plano B? E se ele cair de novo? Se ele cair de novo, as pessoas que estão no seu entorno estão comprometidas com o quadro de doença em que ele se encontra, porque senão seria injustiça. E injustiça não existe no universo de Deus. Viu, gente? O que é que isso tem a ver com fé? Tudo. Porque, de posse de todo esse conhecimento adquirido no campo teórico,
eu vou reencarnar. Qual que é a principal prova? Ser fiel ao conhecimento que eu já adquiri. Não aguentei mais, vou largar, vou divorciar, vou largar para lá. Ó, falta de fé. Ou falta de fidelidade ao programa estabelecido no plano espiritual. Tem gente querendo ir embora, hein? Não dei conta, meu filho viciou em crack. Roubou tudo que tem de casa. A última coisa que ele roubou foi o radinho. Depois voltou e roubou a pilha. Vou chamar a polícia para ele e vai ser preso. Chama não. Porque esse espírito adoentado foi influenciado negativamente por você lá atrás. Porque se não fosse assim, você não viria como mãe, como esposa, como marido. Está dando para acompanhar, gente? Fé tem relação com o conhecimento que eu adquiri, que precisa ser racionalizado dentro de mim de tal maneira que eu o coloque em prática no meu dia a dia. Quando eu colocar em prática no meu dia a dia, eu estou sendo fiel àquilo que eu já sei de verdade. E essa fidelidade, gente, transporta as montanhas de erros que eu já cometi, estabelecendo um caminho mais expressivo de evolução para a minha individualidade. Se não for assim, não tem evolução. Se não for assim, não tem evolução. Jesus, Jesus que é o embaixador de Deus aqui no nosso planeta, os espíritos superiores não passam a mão na cabeça de ninguém. Mas claro, perdão de Deus que todo dia nos chega em forma de trabalho. Reencarnação não é passeio. Reencarnação é proposta vigorosa de evolução. Mas para eu evoluir, eu tenho que superar as provas que eu ainda não superei e passar pelas expiações. O que é expiação? Efeito da causa mal plantada na terra. Lindo o seu bebê, olha que gracinha, guti, guti, guti. E a mãe meio entristecida fala assim, mas nasceu com bronquite asmática. Esse período de frio, hein, gente? Se não tiver a bombinha para dilatar, desencarna. E se naquela hora em que a mãe revela para a madrinha ou para a tia que o filho recém-nato tem bronquite asmática, se alguém que estiver ali tiver ouvido de ouvir, vai ouvir o guia espiritual dizendo: nosso amiguinho, na encarnação anterior, foi um fumante inveterado. Lei de causa e efeito. Estamos diante da vida atual, refletindo a nossa realidade espiritual na soma do famoso tripé: pensamento, palavra e ação, ao longo do tempo até o recomeço nessa encarnação. Onde eu nasci? Com quem eu nasci? Qual a minha condição econômica, cultural, religiosa, social? Eu amo meu pai? Eu amo a minha mãe? Agora inverte. Minha mãe me ama? Meu pai me ama? Outro dia uma moça falou: ai, Dudu, tô chateada, que eu não aguento mais meu pai é um cavalo. Meu pai é tosco, seu Dudu, grosso, ele é um matuto, morro de inveja da minha vizinha. O pai joga no colo, põe nas costas, brinca, dá beijo, faz carinho, sai para ir no cinema, faz de tudo. Meu pai nunca me abraçou. No dia do aniversário ele tirou 10 reais e falou assim: vai lá e compra um presentinho para você. Se sobrar troco, traz de volta. Já pensou, seu Dudu? Nunca me abraçou. Um dia eu fui querer abraçar, ele vai: só pra lá, isso é coisa de mulherzinha. O homem não abraça não, essas coisas não. Esse é meu pai, seu Dudu.
Carapuço está entrando aí, não, né? Esse é meu pai, seu doutor. Por isso, acho que é por isso que eu me tornei espírita. Eu fico ali na porta do centro espírita. Tem gente que fica ali, não fica? Ô, meu amigo, dê um abraço. Como vai você? Saudade, bonita essa camisa, combinou. Saudade. Seja bem-vinda a casa espírita. Hein, gente? E a gente olhando para aquela mulher, perguntamos a elas: podemos, objetivamos com ela dessa maneira, podemos dizer então que você é uma espécie de professora de abraço? Ela falou assim: até que sou. Eu fico ali abraçando, ensinando o povo a abraçar. Eu falei: olha que legal. Agora vamos raciocinar? Fé? Raciocinar. Por que será que na sua programação reencarnatória, você, professora de abraço, veio filha de um homem que não sabe abraçar? Ela enrubesceu, baixou os olhos, levantou de novo. Será que é para... Claro, para você ensinar a abraçar. Mas papai, é difícil demais. Se fosse fácil, não seria a prova. Por isso você veio para a ventada. A proposta é que à medida que o tempo passa, você vai ensinando devagarzinho. É certo que perseverando na proposta de carinho, de não tem rudeza, não tem grosseria, que não se curve a uma pitada de amor. Mas é claro, tem que conquistar isso. Daqui a algum tempo, quando você estiver casada, dissemos a ela: você vai chegar na casa de sua mãe, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na casa da mãe depois que casou é ir pra cozinha. Aí ela ouve a nossa voz, os pais vão chegar lá de dentro e falam: uai filha, você não vem cá dar um abraço no seu pai? Se nós cumprirmos o nosso papel de professores de abraço, numa circunstância análoga a esta, nós estaremos sendo fiéis à programação estabelecida, para junto de determinado espírito, auxiliá-lo a crescer com os predicados que nós já adquirimos pessoalmente. Onde nós reencarnamos? Com quem nós reencarnamos? Quem é o nosso tendão de Aquiles? Amo o papai. Quando eu olho para ele, ele já sabe o que eu quero. Quando ele me olha, eu já sei o que ele deseja. Mas mamãe sempre foi difícil para mim. Até hoje eu não dei conta. Qual que é a proposta? Claro, continuar amando o pai já é uma conquista, tanto sua quanto dele. Mas Jesus, na anotação de Mateus, capítulo 5, versículo 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho comum, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao oficial, e estes te coloquem na prisão. Palavras de Jesus, viu gente? E ele complementa: em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, faltou fé? Tomou bomba. Cadê professor? Quando a gente toma bomba na escola, o que acontece? Na reencarnação? E o guia fala assim: estamos vendo aqui, está pronta para reencarnar? Tô. Vai reencarnar na mesma cidade. Alvinópolis. No mesmo clã familiar. Porque é assim que é, viu gente? Geralmente a gente não sai daqui para reencarnar na China, não. Os nossos débitos estão por aqui, né? O legal vai ser com o mesmo pai. Mais interessante vai ser espírita de novo, que legal. Mas o mais importante, vai voltar com o mesmo marido. Pelo amor de Deus, faz isso comigo não! Eu aguentei aquele homem encarnação inteira. Toda vez que eu saía para ir na casa espírita, ele olhava para mim e falava assim: já vai para sua pemba, né? Eu engolia sempre e dizia assim: eu tenho que aguentar porque eu sou espírita. Eu aguentei a encarnação inteira, guia. E o guia fala: pois
Pois é, agora vai ter que voltar e aprender a amar. Porque tomou bom. Então, fé tem a ver com fidelidade, que tem a ver com o nosso compromisso, ou, não atual conjuntura de evolução, obrigação, relativamente àquilo que nós já sabemos. Nós estamos cansados de saber disso. Nós somos espíritos imortais. Claro, estamos falando de um grupo espírita. Nós somos espíritos imortais. Estrupício? Ora! Estrupiça também. É assim que a vida é. A proposta não é abandonar o barco, é o mimão, claro, viu gente? Esclarecer algumas coisas que é importante. Não tem programação para mulher apanhar de homem. Se o marido te bateu, chama a polícia para ele. Você não tem a obrigação de ficar ao lado de alguém que te agride fisicamente. Percebemos, gente? Temos lá amigos nossos, delegados, policiais civis, inclusive uma amiga nossa que é da Delegacia da Mulher lá em Belo Horizonte, ela fala, ó, se toda mulher agredida pela primeira vez desse parte na primeira vez, 80% dos crimes passionais seriam evitados. É fato. Então não tem programação para agressão, para violência, para traição, isso não tem. Então tem determinadas circunstâncias em que o rompimento é plausível, mas outras não. Dudu conheceu Silvana, esposa dele, uma campanha do quilo, olha como Deus é bom. Campanha do quilo, domingo, 7h30 da manhã, lá em Belo Horizonte é assim. É assim que é, né? Naquele domingo eu acordei e estava chovendo, chuviscando, estava chovendo forte, não, estava chuviscando. Olhei para a chuva, era assim no mês de início de inverno, olhei para o céu, olhei para o tempo, falei, vou dormir mais. Olhei para o canto, alguma coisa me cutucou. Levanta! Eu não vou não. Levanta! Acho que eu vou na campanha. Arrastado para a campanha do quilo, sentei lá esperando a caminhonete da campanha. O bairro do centro espírita que nós frequentávamos era um bairro um pouco mais distante do centro da cidade. Pegava o pessoal que morava no bairro, depois passava no centro, pegando o resto do pessoal que morava mais distante, para ir para os bairros aonde a campanha ocorria. Então passava por ali. Sentei, fui um dos primeiros a chegar, sentei, de repente aparece a Silvana. Estou em nosso lar. Começamos a conversar e não paramos de conversar até hoje. Mas o Dudu é esse tosco que vos fala. O Dudu é matemático, o Dudu adora física quântica. Livro da doutrina, Evolução em Dois Mundos. Esses livros mais técnicos nos empolgam. Claro que a gente gosta de romance, essas coisas todas. Mas o Dudu, ele vem de um histórico espiritual mais voltado para as coisas objetivas. Misericórdia mais alto colocou quem na vida dele? Silvana. Delicada, sensível, mal se ouve a voz da Silvana. Às vezes o Dudu chega em casa assim, ela olha para ele assim, amor, vamos fazer uma prece? Vamos. Estamos juntos há 30 anos e hoje o Dudu de vez em quando já consegue chorar. E a Silvana, muito emotiva. Silvana, quando a gente conheceu, chorava até com propaganda. À medida que o tempo vem passando, hoje o Dudu de vez em quando chora e a Silvana cuida do dinheiro da família. Resultado, nos opostos que se atraíram, preenchendo os vazios, se tivermos bom senso e jogo de cintura, crescemos os dois para Deus. Diferenças não são motivos para divórcio, são motivos para nos ajuntarmos mais. Claro, jogo de cintura, paciência, silêncio quando tiver que silenciar. Ele tem que mudar, porque se não mudar, eu vou separar, seu Dudu. Pode separar, porque mudar ele não vai. Não é tão mesmo. Como assim, seu Dudu? Não, vai demorar. Né? Mas ele fuma, ó, o Espírito está dizendo que a senhora demorou 3.000 anos para parar de fumar. Ele só fuma 1.200. Vai chegar lá. Vou querer que meu marido mude de hora para outra? De hora para outra ninguém muda. O processo de mudança se dá através da enxertia do exemplo do outro em minha vida, sem
uma exigência descabida. Se a exigência for descabida, a vida a dois vira um inferno. No ano de 2017, porque no ano de 2018 ainda não saiu o resultado, aconteceram 400 mil divórcios no Brasil. Na grande maioria, quebras de programação. Filhos que vão crescer mancos sem a presença do pai. Amores que poderiam ter sido concretizados, mas faltou paciência, jogo de cintura, respeito ao outro, conversa, silêncio. Se ela está de TPM, gente, vai dar uma volta. Você vai ficar em casa para quê? Se ele chegou nervoso, faz omelete com presunto e queijo que ele adora. Todas as vezes que nós fugirmos a esse programa de luz que nos propõe evolução, estamos sem fé ou sem fidelidade. E nessas circunstâncias, estaremos carregando, porque somos herdeiros de nós mesmos, viandantes da eternidade, a nossa bagagem espiritual. Nosso corpo mais sutil, que nós espíritas chamamos de perispírito, ele grava. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que é uma membrana ultrassensível. O perispírito é uma membrana ultrassensível análoga à chapa fotográfica. Qualquer movimento que o espírito fizer ao longo da sua caminhada, grava no perispírito. Sabe aquela coisa que você fez escondidinho? Você acha que ninguém nunca vai saber? Está gravado no perispírito. Então é um gravador extraordinário. E a função principal do perispírito, lembrando, né? Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos criados para as coisas de Deus, para o amor, para a harmonia, para o equilíbrio, para a igualdade, para a fraternidade, para o perdão, para tudo de bom. Todas as vezes que nós gravarmos pela ação, o famoso tripé, pensamento, palavra e ação, no nosso perispírito, uma situação divergente da nossa realidade de filhos de Deus, nós estamos gerando uma anomalia, um dano no perispírito. O gravame vai ser negativo. Nós somos criados para o amor. E quando a gente colocar ódio para dentro de nós? A nossa inteligência foi desenvolvida para o bem do próximo. E quando nós construirmos uma bomba? O nosso coração foi desenvolvido, além de ser a bomba do líquido da vida, que é o sangue, para objetivar sentimento. Amor, fidelidade. E quando nós formos infiéis? Tudo isso fica gravado. E aí tem a função principal do perispírito, que é o quê? Modelar. Modelar o quê? Corpo físico. Na relação de amor de papai e de mamãe, qual espermatozoide vai ganhar a corrida para o encontro cósmico com o óvulo? Aquele que geneticamente traz um defeito que vai se manifestar no corpo físico como bronquite asmática, porque o indivíduo foi fumante na encarnação. Como uma anomalia cardíaca congênita, porque na outra encarnação o indivíduo guardou mágoa e desencarnou sentindo ódio. Deu, gente. Somos herdeiros de nós mesmos. Proposta dos amigos espirituais para a atual reencarnação: que nós sejamos fiéis à verdade que já adquirimos. Não tem prova além da nossa conta não, tá? Ah, precisa ser espírito de luz, seu Dudu, é isso que o senhor está dizendo? O senhor está querendo que eu seja espírito de luz? Fala, nós não, mas Jesus quer. Mas não precisa ser de hoje para amanhã. Minha sogra é uma jararaca, ela lá é o cá. Qual que é a programação? Dizer eu te amo? Ainda não. Mas dizer bom dia. Bom dia, jarará. Mas eu já comecei a dizer bom dia na outra encarnação, eu travei a morte e tirei a vida dela. Não viemos para bater boca, não viemos para picuinha, não viemos para nos separar, não viemos para agredir, não viemos para trair, não viemos para nos drogar.
Não viemos para fazer aquilo que não é bom, porque somos imagem e semelhança do Criador. E toda vez que o nosso comportamento for desviado da nossa realidade de filhos de Deus, debaixo da programação estabelecida pelo plano espiritual, eu estou sendo infiel ou está me faltando fé. Essa crença que o termo foi usado aí é resultado de um raciocínio lógico. Puxa, eu sou imortal mesmo. Se eu vou colher tudo que eu plantar, é melhor plantar um positivo agora. Raciocínio, matemática de Deus, gente. Deu? Acabou a aula. Mas tem uma coisinha no final. Para casa. Alô? Mamãe? Sou eu, mãe. É, seu filho? Eu sei, mãe, tem 4 meses que eu não te ligo. Não, mãe, estou te ligando para pedir dinheiro emprestado, não. Estou te ligando para dizer que eu te amo. Para te agradecer a reencarnação. Ah, e para dizer que eu vou ir comer macarronada no domingo. Amor? Apesar da barriguinha, do cabelo caído, você ainda é um pão. Bonequinha, tem uns pezinhos de galinha, as rugas surgiram, mas você ainda é uma gatinha. Você ainda é a flor do meu jardim. Filho, já te disse que eu tenho orgulho de você? Que você é uma pessoa especial na minha vida? E que eu confio que você vai ser um homem ou uma moça de bem? Vem cá, me dê um abraço. Tudo isso é para casa. Sogrinha? Vai fazer um quiabo com frango para a senhora aqui domingo. É, sua filha está te chamando para almoçar. Não, eu também quero que você venha. Para casa. E se nós conseguirmos desenvolver qualitativamente, a fé finalmente vai se expressar em nós. De forma definitiva, na nossa fidelidade. E aí, as montanhas de erros, de confusões, de equívocos vão ser superadas, transpostas. Agora, se não for assim, é lenda, hein, gente? É lenda. Fé raciocinada por aí. Tranquilo? Dizer que estamos assim, muito felizes e muito surpresos por um movimento tão dinâmico numa cidade pequena como esta. E pedir a Jesus que continue nos dando a capacidade de entendimento através do raciocínio, para que mais adiante, finalmente, nós consigamos sentir. Se tudo der certo, lá na frente a gente vai se encontrar em planos melhores, sem violência, sem confusão, sem discrepância social. Mas isso tem que ser construído por nós através da fidelidade. Tranquilo? Ficou dúvida? Um monte, né? Vamos estudar, viu? Doutrina espírita nos proporciona a possibilidade desse entendimento minucioso. Olha como todo mundo está bacana. Está todo mundo assim. Aí a gente informa, né? Daqui a 15 minutos tem prova em toda a matéria que nós aprendemos. Dos portões da casa espírita para fora. Tem gente que vai querer dormir aqui hoje, né? Obrigado mais uma vez. Que a semana seja mesmo uma semana de luz, de aprendizado, de renovação íntima, de recomeço no campo do bem. Para a gente ser feliz lá na frente finalmente. Tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade. Para nós foi uma oportunidade de fato muito especial. E até a próxima, se Deus quiser, viu? Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Palmas sejam para Jesus, viu, gente? Nós somos essa casca gorda e sem cabelo. Tá? O benefício que tiver acontecido não veio de nós. Nós somos só um intérprete ainda meio confuso. A misericórdia veio do mais alto. Então vamos bater palmas, mas sempre para Jesus. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, viu, gente? Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, mano. É nós que agradecemos, né?
Eu sempre. Pode falar. Na nossa programação da nossa Semana Espírita, a gente sempre convida palestrantes mais distantes, fora, né, de outras cidades. Eu sempre tenho um receio de convidar alguém de Belo Horizonte, por causa da nossa bendita 381, né? A nossa estrada é sacrificante para quem vem, mas a gente acaba tendo que chamar mesmo alguém de fora, alguém de Belo Horizonte. A gente tem esse receio porque é um sacrifício que a pessoa faz. Só de encarar essa estrada já é um sacrifício. E ter a presença dele aqui hoje, pela primeira vez, com certeza não será a última, né? Se for da vontade dele, né? Se for da vontade. Então a gente se sente muito agradecido mesmo pelo sacrifício, pela boa vontade de ter vindo, né? De trazer essa aula. Eu falo sempre que a doutrina espírita é a doutrina do livro. A doutrina do livro porque a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender. E nós tivemos uma aula hoje aqui, né? Uma aula, aprendemos sorrindo, né? Alegres, brincando. É assim que tem que ser. Às vezes há aquele rigor, né, de algumas casas, alguns dirigentes espíritas. A casa espírita tem que ser radical. A coisa não funciona dessa forma. E ele mostrou para nós que realmente não funciona dessa forma. A gente aprende vivendo, convivendo, alegrando, contando piada, contando caso, mostrando a vida como ela é, né? E é isso que ele trouxe para a gente agradece de coração. E eu queria convidar uma professora, né, Conceição, para vir na frente, para fazer entrega de uma lembrança. O nosso palestrante. Não, é peru. E eu perguntando, o Dudu veio aqui para falar tudo que eu estou precisando de ouvir, já tem muito tempo. Ele falou que eu capítulo. Na hora que ele falou, lá, o carapuço está servindo alguém, você devia ter levantado a mão. Dudu, essa é uma lembrança, né, da uma fábrica de tecido da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado. A gente é passaporte para nosso lar. Muito obrigado pelo presente. Mais um presente? Olha. Não é cachaça, né, você? Não. Olha que legal. Peraí. Vem cá, Cidinho. Vem, dona Zita. Dona Zita. Minha dona Zita. Uma macarrão bolonhesa. Então nós vamos sortear alguns livros, né? Como eu falei, do livro. Nem todo mundo assinou, né? Mas quem não assinou, posso fazer muita coisa. Eu falei no início lá, né? Tem que assinar. Fala com o Nascimento até. Já ficou você? Edmar da nossa. Vou apanhar. Murilo, fala comigo. 20? É o seu nome, né? Lucilane. Lucilane Vaz. Cadê Lucilane? Não, 34. Giliane. Amanhã não sorteia mais, né? Quem não ganhou, né? Vem amanhã. Vem amanhã, volta amanhã.
Assim domingo, estava bem grande. E amanhã nós vamos ter Domingo Sábio, Espírito Gouveia. Domingos, ou Minga, né? Conhecido por todos nós. Ele é da Fraternidade Espírita Irmão Fritz, de Fonte Nova, e vai trazer o tema para nós: não julgueis para não seres julgados. Ok? De Fonte Nova. Você faz a prece para nós? Vamos orar, podemos orar sim, né? Então, fechando nosso terceiro dia, vai fazer a prece de encerramento para a gente. Eu agradeço, antes de fazer a prece, a presença de todos, porque a Semana Espírita, ela não é só dos palestrantes, não depende só dos palestrantes, depende da presença de vocês, né? É o sacrifício que eu falei de Vídeo Belo Horizonte 381. Se a pessoa chegasse aqui e vocês não tivessem, que cara que eu ia ficar. Então agradeço a presença de todos, né? Alvinópolis, Canso Velho, Nova Era, né? Todo mundo que está aqui participando, abrilhantando a nossa semana, que graças a Deus começando a segunda e estamos bebendo do vinho bom de Jesus até hoje, né? Lembrar que a palavra oração é dividida em duas partes, né? Orar mais ação, né? Vai dar um resultado expressivo de fato quando a ação bem se desenvolver, não é assim? Então vamos fechar os nossos olhos. Amigo Mestre Jesus, envolvidos, Senhor, nessa atmosfera da fraternidade verdadeira em seu nome, voltamos nessa hora bendita o nosso coração na direção do seu, desta vez para agradecer, querido Mestre, pela bênção da reencarnação, pela justiça da imortalidade da alma e pelo amor que um dia encontraremos com certeza. Obrigado pela dor, obrigado pela dificuldade, obrigado pela amizade, obrigado pelo amor. Envolve-nos, Senhor, na direção dos nossos lares, com essa energia que alimentou a nossa alma e encheu o nosso tanque com o seu amor. Envolve-nos, Senhor, ao longo do resto da semana, para que os acertos se deem mais objetivamente, para que os erros aos poucos venham a se raliar. Fica conosco, Mestre querido, à medida que nós, no esforço da fidelidade, permaneçamos contigo. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja.